Shalom, paz de Deus! E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e desejo a vocês um dia abençoado pelo nosso eterno Deus. E vamos para mais um vídeo de reflexão barra devocional. Gente, me sinto muito honrada de estar aqui, podendo estar gravando esses vídeos, né, para você estar aí acompanhando. Gravo os vídeos para os meus amigos e amigas, né, que procuram estar mais pertinho de Deus. Gente, não importa o horário, mas não deixe de ter uma leitura diária da palavra, uma busca, né, pela presença de Deus na vida de vocês. Como são vídeos de devocionais, eu aconselho a vocês, antes do vídeo, fazer uma oração. Peça a Deus para abrir seu entendimento, que o Espírito Santo venha ministrar no coração de vocês uma solução ou um suprimento para aquela necessidade que se encontra, né, no seu coração. E também, gente, depois do vídeo, após vocês terminar o vídeo, para ficar um devocional completo, com excelência, faça uma oração agradecendo a Deus esse momento que vocês tiveram, né, de leitura da palavra, de entrega, porque vocês acabam fazendo uma entrega quando vocês fazem o devocionais, quando vocês praticam o devocional, né? Então, assim, é muito gratificante. Gravo esses vídeos porque sempre me perguntavam como você faz os seus devocionais. Eu explicava, porém eu não estava vendo o que colocavam em prática, né? E aí o Senhor foi me trazendo a luz de estar gravando os vídeos para que eu possa poder estar ajudando vocês e também estar a serviço do meu rei, né? Do meu mestre, para poder estar auxiliando vocês no devocional, estar inspirando, né? E motivando vocês a estar tendo uma prática, né, de leitura da palavra. A gente eu tô fazendo os vídeos pelo livro de Mateus, né, fazendo a reflexão, a leitura, né, o devocional. Nos livros de Mateus, a gente já está no capítulo 14, né? Então já tem bastante vídeo aí, dá para fazer um devocional. Todo dia vocês vão lá, assistir um videozinho, né? Arruma um tempinho, assiste, faz aquele momento de vocês, né? Com vocês e Deus, tá lá os vídeos gravados no canal. Eu fico muito feliz, tá tendo bastante visualização, assim, eu nem esperava tanta visualização assim, mas tá tendo visualização, tá tendo comentário, tá tendo curtida, e assim, o intuito realmente é que vocês procurem estar, né, lendo a palavra, né, está buscando mais de Deus, né, está se entregando mais a Deus, conhecendo mais de Deus. E meus vídeos, eles não têm intuito lucrativo de ganhar seguidores, de ganhar fama. É simplesmente o motivo de eu gravar esses vídeos, de eu estar gravando esses vídeos, é para auxiliar mesmo vocês. Eu estou a serviço do reino. Eu não tenho intuito de fama, dinheiro, popularidade. O intuito é eu poder estar fazendo algo para Deus, algo que eu possa fazer para Deus, uma evangelização. Aquilo que o Senhor ministrar no meu coração, eu possa estar falando com vocês. E que Deus abençoe, que através desses vídeos também o Senhor possa estar através de mim me usando para estar falando com vocês. Você está sentindo a presença de Deus, né? Isso é o intuito desses vídeos, né? Então, gente, vamos lá. Agora vamos para o capítulo 14. Vamos direto ao ponto, senão fica um vídeo muito longo, né? E eu quero atrair vocês, mas não tomar muito tempo de vocês, porque assim, acho que meia hora acho que é o suficiente, né? Meia hora por dia não é, assim, pra mim eu levo mais de meia hora. Geralmente meus devocionais levam até 2 horas, porque eu fico tão entretida, tão atraída pela palavra, que quando eu vou ver o tempo já passou, né? E passou muito tempo. Então, assim, é sobre isso, é vocês ter gosto, vocês ter sede pela palavra de Deus, ter a busca, né? E assim, gente, é maravilhoso, você ter o seu momento de oração, o seu momento de leitura da palavra, o horário, é o que eu falo, gente,
O importante é que vocês, não importa o horário, mas o importante é que vocês não deixem de ter o momento do devocional de vocês, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Às vezes, eu tenho que fazer nesses horários, é horário assim que sempre me sobra um tempo, eu aproveito que eu vou lá e, né, pego e já vou aproveitar para quê? Para eu poder estar como se fala? Em conexão com o Senhor, tá cumprindo aquela meta do dia. A minha meta do dia é sempre ter um devocional, né? Então, assim, eu não posso deixar com que as coisas, o cotidiano, tire esse momento com Deus, né? E eu sei que eu busco isso de ter sempre esse momento com Deus, não importa a hora, né? A gente também tem que cumprir com as coisas nossas aqui diária, terrena, mas a gente não pode deixar Deus de lado. Eu gosto, pra falar a verdade, eu prefiro fazer meus devocionais no período da manhã. Eu acho mais tranquilo, e sem falar que o meu dia já fica entregue nas mãos de Deus, né? Já fica consagrado nas mãos de Deus. Eu prefiro fazer meu devocional de manhã. Mas se não conseguir fazer de manhã, gente, não tem problema. Faça à tarde, faça à noite, mas faça. Não deixa de fazer o devocional de vocês. Vamos lá? Vamos para o capítulo 14, né? Vamos falar sobre a morte de João Batista. João Batista, o Elias, né? Como fala na profecia, né? João Batista era um profeta que seria como Elias, né? E ele viria para preparar o caminho para o Messias, para Jesus Cristo. Ele anunciava o Messias, né? E aí, com o cumprimento da palavra, João Batista foi o último profeta, né? E como eu tinha falado para vocês, antes de João Batista, teve um período de silêncio profético, né, de 400 anos. E assim, nas Bíblias, ela tem uma página em branco, né, do Novo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E essa página, achei muito interessante, essa página representa esse silêncio profético de 400 anos. Assim, é conhecimento, né? E sem falar assim, igual eu falo, nossos vídeos não são vídeos de estudo, eles são vídeos de reflexão e vídeo de devocional, porém não deixa de agregar um conhecimento, a gente aprende muito, né? Eu busco muito também conhecimento para estar trazendo aqui para vocês essas informações assim que às vezes a gente não encontra, mas a gente vê em estudos, né? E são coisas assim curiosas, coisas que atraem a gente a buscar, querer saber mais, né, das coisas de Deus. Então vamos lá? Vou começar então, capítulo 14, versículo 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, e metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lá dessem. E deu ordem e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram
e anunciaram a Jesus. É triste, né? Assim, a gente vê assim um servo de Deus, um profeta, um homem que foi amoroso, que foi cuidadoso com os mandamentos, com a palavra de Deus, ter sido morto dessa forma, né? Uma forma tão trágica e dolorida, né? Porque, meu Deus, ser decapitado. E o que acontece aqui? Herodes, ele era o governador na época de Jerusalém, né? E aí o que acontece? João Batista, sabendo que Herodes ele tinha um relacionamento impróprio com a cunhada, né? Porque Herodíase, que eles falam mulher de Herodes, mas na verdade ela era esposa de Filipe, o irmão de Herodes. E Herodes, eles também na história fala que ele era quando fala tetrarca, era a terça parte de um reino que ele governava, né? Então ele era um homem muito mau. Ele não era uma pessoa assim de muita misericórdia, né? E ele era comandado pelo o governo de Roma, pelo reinado de Roma, né? Roma era quem mandava nele. E ele era filho do Herodes, o Grande, que era o pai dele, que ordenou que matassem aquelas crianças, né? Quando ele ficou sabendo da profecia que viria o Salvador, que viria o rei, né? E ele achando que seria o rei que ia tirar o trono dele, ele pega e manda matar todas as crianças, né? Teve aquela matança, né? Aquele martírio de crianças. E esse foi o pai desse Herodes aqui, o Antipas, né? Antipas, o nome dele era, desse Herodes, que mandou matar João Batista. E aí, ele, lá no aniversário dele, só que tinha uns detalhes, assim, que falam que Herodes, ele gostava de ouvir o que João Batista pregava. Ele não gostava de ser, como João Batista, apontado, porque João Batista realmente ele falava a verdade, ele cuidava dos preceitos, dos princípios de Deus, né? E ele falava mesmo, assim, na cara, na lata mesmo, assim, de Herodes, sobre o relacionamento incestuoso de Herodes com Herodias e que não estava certo, e ele não gostava, né, desse apontamento que João Batista fazia, né, dessas acusações que João Batista fazia, deixava muito pesado o coração, mas ele gostava das pregações sobre o reino que João Batista fazia. Só que aí ele pegou e, como ele não aceitava para mostrar a autoridade dele, ele manda prender João Batista. Ele até queria matá-lo, mas ele tinha medo de matar, porque a população, o povo, reconhecia João Batista como profeta, que é o que ele era, né? E ele tinha medo de acontecer um conflito, né? Acontecer uma guerra, né? Um conflito naquela região, e isso poderia atrapalhar o controle dele naquela população, né? Poderia ser visto com maus olhos ao governo de Roma, isso aí. E o que ele não queria era desagradar, né? Roma, né? Porque seria um problema para ele. E aí ele chegou o aniversário dele, e aí a filha de Herodias, né? De Herodias, isso, vai e dança para Herodes, né? No caso, a filha dela, que era, no caso, sobrinha de Herodes, ela era filha de Filipe, e na história, não na Bíblia, não cita o nome dela, mas na história cita que o nome dela era Salomé. E Salomé vai e dança pro tio, e o tio diz que era uma dança sensual, era uma coisa assim, bem grotesca. E aí ela agrada o tio dela, e ele, na empolgação, ele faz uma fala que é como aquela do rei
faz para Esther, né? Que até a metade do reino seria dela. Ele faz essa promessa também. Herodes faz cita essa mesma frase para Salomé. E aí Salomé vai instigada pela mãe, já instruída pela mãe, pede a cabeça de João Batista. E aí Herodes não podia voltar atrás porque tinha muita gente, ele tinha que mostrar a autoridade dele, manda decapitar João Batista. E leva num prato, né? Leva a cabeça dele num prato e a Salomé entrega para a mãe dela, né? É um momento assim bem triste, bem triste. Mas João Batista sabia também que estava próximo à morte dele e ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus se ele era o Messias. E Jesus, como eles já conheciam a profecia, Jesus responde para ele, fala para eles assim, vai e relata para João o que vocês veem. Cegos são curados, mudos falam, paralíticos andam, leprosos são purificados, endemoniados são libertados, né? Expulsa demônios, o Messias expulsa os demônios dos endemoniados e assim traz essa libertação, e assim era tudo que Isaías falava na profecia que o Messias ia fazer. Então isso era uma prova que Jesus era o Messias esperado. E eles vão e falam para João Batista. E João Batista, né, ele entende, né? Só assim, quem estaria na pele dele ou quem estava com ele para entender qual foi a reação de João Batista, né? Então a resposta chegou a João Batista. E acontece de João Batista, isso a gente viu no capítulo 13, se eu não me engano, foi no capítulo 13? Não, acho que foi no capítulo 12. E aí, João Batista é decapitado e os discípulos de João Batista vão, né, falar para o Senhor Jesus o que aconteceu. E agora vamos para o próximo título, que é a primeira multiplicação dos pães. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disse: o lugar é deserto e vai adiantando a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se dali, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, quando o Senhor Jesus aqui no começo, né, desse aqui no versículo 13, ouve que João Batista foi morto, sobre a morte de João Batista, ele entra dentro de um barco e vai para o deserto, né? E aí, só que aí a multidão, sabendo que Jesus ia para o deserto, eles vai e segue Jesus por terra, né? E aquela multidão, e quando Jesus desembarca, que ele olha que tá aquela multidão lá esperando, e o Senhor Jesus compadece daquela multidão e cura os seus enfermos, né? É o que conta aqui. Então, assim, eu acho assim que quando o Senhor Jesus ficou sabendo
da morte de João Batista, ele ficou triste e ele quis ir para o deserto para ele orar, né? Para ele é como eu faço, é como a gente faz quando a gente vai orar. A gente desabafa com Deus, a gente conta para Deus as nossas dores e a gente busca que o Senhor instrui nós. Como Jesus tinha uma ligação direta com o Pai, ele precisava que o Senhor Deus desse força para ele, aconselhasse ele nos próximos passos. Só que não deu tempo, né, dele fazer isso, porque quando ele desceu do barco, já estava aquela multidão esperando ele. E ele deixou a necessidade dele, né, de lado para poder atender às necessidades daquela multidão. Que fala que Jesus se compadeceu, então ele sentiu, como se fala, não é dó, mas ele sentiu misericórdia. Ele sentiu misericórdia daquele povo, porque o povo estava seguindo ele. E aí foi apontando, foi ficando tarde, e aí os discípulos chegam em Jesus e falam, despede eles, porque já está adiantada a hora, para que eles possam conseguir o que comer nas aldeias vizinhas, nas cidades vizinhas, né? Porque já estava tarde, talvez se eles demorassem mais, eles nem conseguiriam se alimentar, né? Aí o Senhor Jesus pega e fala para eles, dei o que comer a eles, vocês mesmos, né? E eles, mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Aí o Senhor Jesus fala, dá aqui. E aí o Senhor Jesus pega aquele pão e aqueles peixes, levanta e agradece a Deus, né? Dá graças a Deus e parte o pão e entrega para os discípulos vai distribuindo a multidão. E ali acontece a multiplicação, porque todos comeram, todos se fartaram. Fala aqui, todos comeram que se fartaram. E o que sobrou daquela comida que eles recolheram, que os discípulos não deixou desperdiçar, que era uma lei também, né? Não pode desperdiçar o alimento que Deus a prepara, que o Senhor abençoa. Eles recolheram 12 cestos de pães. Olha que coisa assim, né? Espetacular, né? Extraordinária. Então, assim, enquanto o Senhor Jesus apresentava, a multidão estava sentada na relva. Ele mandou que se assentasse, né? Creio que seja um ato de reverência, né? E abençoou, erguendo os olhos para o céu, abençoou. Meu Deus, que coisa linda, né? E partiu o pão e entregou aos discípulos. E todos comeram, e eles recolheram 12, sobraram 12 cestos, né? E ali, naquele momento, quantas pessoas comeram? Só de homens eram 5.000 homens, porque na época não era contada as mulheres e as crianças, né? Então, deve ter tido muito mais, né? Porque se você reparar, se a gente reparar em uma casa, aqui em casa mesmo somos 5, então são 2 homens e 3 mulheres. Naquela época, quantas mulheres não teriam lá? E quantas crianças, né? Não teriam? No caso, assim, se meus filhos fossem crianças e eu e eles, nós não seríamos contados, mas apenas o meu esposo, né? E assim, dá para entender, dá pra gente ter a dimensão de quantas eram multidões. Só homens, eram 5.000 homens. Olha a dimensão desse milagre, dessa multiplicação que o Senhor Jesus fez. Vamos para o próximo título. Jesus anda sobre o mar. A partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele queria ter orado, ele queria orar, ele queria ter um momento dele sozinho, né, com Deus. Deus era um reforço, era um recarregamento de energia, né, de força, de poder. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles.
e andando por sobre o mar, E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de temor, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu fico pensando assim, eu fico até emocionada. A aflição daqueles homens no mar, né? Remando, e as ondas vindo e batendo, porque eu morro de medo de mar. Eu tenho muito medo quando eu vou andar de barco. Eu já tive a oportunidade de andar de barco. Eu olho para dentro do mar assim, eu vejo aquele azul e não vejo mais nada, vejo só aquele azul. Eu fico, gente, quanta profundidade deve ter nisso aqui, quanta água. Ai, eu fico assim, parece dar uma claustrofobia em mim, sabe? Então, assim, eles lá, e o mar e as águas batendo, né? A água do mar batendo no barco, e eles lutando, né? Fala assim, a água do mar açoitava o barco, né? E já tava longe o barco. E já era tarde da noite, né? Eu não sei dizer muito bem o horário que era, mas fala que era a quarta parte da vigília da noite. Era a quarta vigília da noite. Eu não sei dizer, mas já era tarde, devia ser bem tarde, né? E Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Agora pensa, de noite, sem luz, né? E aí vê um vulto no mar andando e eles começam, com certeza, ficaram muito assustados, né? Com muito medo, já estavam com medo, lutando com as ondas, né? Tentando ficar dentro do barco, né? Nas ondas. E vem aquela pessoa andando no mar, uma coisa assim inexplicável, uma coisa que eles nunca tinham visto, e eles acham que é um fantasma e começam a gritar. É até assim, a gente imaginar assim, até engraçado às vezes, né? Dá até assim, uma pontinha de vontade de rir. E aí eles começam a gritar, porque eles estavam com medo, né? Eu ficaria com medo também. E aí Jesus pega e fala para eles: não temam, que era ele. Era ele que estava ali. E aí eles ainda com medo, e Pedro, muito audacioso, Pedro era audacioso, fala: se és tu, mestre, manda eu ter contigo, né? Permita que eu vá até o Senhor. E ele vem, o Senhor fala: vem. E é corajoso também, né? Ele vai e começa a andar por sobre as águas. Pensa, os que ficaram no barco devem ter ficado assim, ó, né? Pensando assim, gente do céu, meu Deus, olha o Pedro andando sobre as águas. E foi Pedro ter com Jesus, só que o vento veio, enquanto isso as ondas ainda estavam lá, né? Açoitando, né? E aí ele veio o vento, Pedro temeu o vento e começou a submergir. Ou seja, a fé de Pedro deu aquela vacilada, mas ele sabia aonde buscar a ajuda. E ele grita: Senhor, me ajuda. E o Senhor imediato estende a mão a ele e ainda fala para ele, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Que o Senhor salva Pedro mais uma vez. É lindo, é maravilhoso, porque a gente pode trazer isso pra gente também, né? Assim, quantas vezes a gente vai enfrentar algum desafio na nossa vida com aquela fé que a gente deposita em Deus, mas só que aí nem tudo é fácil,
né? E aí você vai e começa a vir o vento, ou seja, representando a adversidade, né? Aí você começa a duvidar será que Deus está comigo nisso? Será que era da vontade de Deus? Será que Deus está aqui? Será que o Senhor Jesus está nisso? E aí você lembra que você tem um mestre, e aí você ajoelha e ora e pede para o Senhor ajuda. E ele vem prontamente para te ajudar, para te provar que ele tá com você, que você não tá sozinho. Assim, em muitos momentos aconteceu isso comigo. Eu me emociono muito, porque eu sinto muita virtude, porque são coisas que o Senhor fez para mim. São dificuldades, desafios que minha família enfrentou, eu enfrentei, meu esposo enfrentou, mas que fortaleceu a nossa fé, né? Essas dificuldades vêm para que a gente possa entender que o Senhor está com nós. Como que se a gente estiver tudo bem, como que você vai ver milagres? As dificuldades fazem parte da construção da nossa fé, da nossa intimidade com Deus. Eu falo para vocês com propriedade, quanto mais difícil tiver, mais busca Deus. Quanto mais afronta tiver, mais se apega em Deus. Segura na mão de Deus. Abraça todas as oportunidades que você tiver para estar com Deus. Abraça os seus momentos de devocionais. Abraça os seus momentos de reflexão. Abraça os seus momentos de oração. Abraça os seus momentos de leitura na palavra. Abraça a palavra de Deus. Cuida, carrega ela, leva ela com você. Porque é isso que vai te sustentar, é isso que vai te dar força, vai te dar compreensão, vai te dar discernimento para você sair das dificuldades. Eu falo isso com propriedade, porque eu passei por isso, eu sei que ainda vou passar por muitos desafios, até o dia que o Senhor me levar. E assim, é muito importante porque é muito gratificante a gente se apegar com Deus, porque Ele responde, Ele nos ensina, Ele nos molda nas dificuldades. É no deserto que nós nos fortalecemos, é nessas dificuldades que nós vemos quem é Deus na nossa vida. E todos os dias nós vamos aprender. E eu sei que também, eu já falo que todo dia você vai falhar também. Não somos perfeitos, não somos perfeitos. O próximo título é Jesus em Genezaré. Mas só para dar uma enfatizada nessa parte aqui, né? Para concluir ela, nesse momento, Jesus pega Pedro e aí os dois, ambos entram dentro do barco. E quando Jesus entra dentro do barco, olha, outro fundamento. Quando Jesus entra dentro do barco, o mar cessa, acalma, o mar se acalma. E ali naquele momento todos reconhecem, adora ao Senhor e fala para ele. É uma adoração. Quando eles afirmam, falando, verdadeiramente és o Filho de Deus. É uma adoração, é um reconhecimento. No mar de dificuldade da nossa vida, quem tem que estar no nosso barco é o Senhor Jesus. Com Jesus no nosso barco, tudo vai bem. Pode vir onda, pode vir ventania, pode vir tempestade, mas o Senhor Jesus tem que estar no seu barquinho, porque Ele vai direcionar, Ele que vai acalmar o mar, é Ele que vai te salvar, é Ele que vai te salvar. Se o Senhor Jesus estiver no seu barco, você não vai submergir. As adversidades, problemas, tribulações da vida não vão submergir você, desde que o Senhor Jesus esteja no seu barco. Leva o Senhor Jesus no seu barco, leve em tudo. Tenha Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo em primeiro plano na sua vida. Depois você sonha as outras, mas o principal para o seu sucesso
para as suas vitórias e para os seus livramentos é ter o Senhor Jesus no seu barquinho. Fica essa palavra e vamos para o próximo título, que é a partir do 34, e eu vou encerrar. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, e reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a todas circunvizinhanças e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes, e todos os que tocavam ficavam sãos. Olha o tamanho da fama que já estava do Senhor Jesus, ele já estava conhecido. E quando ele pisou em Genezaré, todos sabendo e reconhecendo que ele era o Messias, que ele era o Mestre, pediram para ele que pelo menos pudessem tocar na orla de suas vestes. Esse dia eu estava conversando, antes de ontem, eu estava conversando com uma amiga e nós estávamos falando sobre a parte da mulher do fluxo de sangue. E eu achei interessante ela falar assim que o filho dela falou assim, na verdade ela tocou só no fiapinho, porque era uma franja, né, que tinha nas roupas naquela época. Ela tocou foi só no fiapinho e foi curada. Olha o tamanho do poder desse nosso Senhor Jesus. Eu achei muito lindo, achei muito precioso ele ter falado assim, ela tocou foi só no fiapinho da roupa dele e ela foi curada. Quanto poder tem? Quantos milagres e quantas obras alcançadas? Dá assim, poxa, eu queria até viver nesse tempo para me poder contemplar. Mas a gente não está nesse tempo. Mas a gente tem o Jesus ressurreto. Ele está presente. E se nós buscar e obedecer e crer e reconhecer que Ele é o nosso Salvador, nós também vamos alcançar milagres. Só de falar o nome dele alcançamos milagres. Então tenha o Senhor Jesus como seu mestre, como seu professor, seu instrutor, do que vai te direcionar, que vai te encaminhar nas veredas de Deus, para que você tenha salvação, para que você tenha uma vida em abundância, para que você tenha paz, para que você tenha estratégia, para que você tenha criatividade, para que você tenha prosperidade, para que você tenha capacidade de alcançar aquilo que você nem imaginava alcançar, mas que o Senhor Deus já tinha sonhado para você. Já estava no coração dele, planejado para a sua vida. Tenha o Senhor Jesus sempre, sempre como seu exemplo e o seu alvo. Eu sempre falo para minhas amigas assim, quando elas estão mediante algum problema, alguma coisa que está difícil para elas solucionar, elas falam, como é que eu vou fazer isso? Eu falo, eu sempre tenho um pensamento comigo, nesse momento, naquele momento que eu estou passando aquela dificuldade, o que o Senhor Jesus faria no meu lugar? É como uma coisa assim, uma luz que vem a mim. O Senhor me traz a luz e a solução daquilo que eu preciso. Então eu sempre pergunto, nos meus piores momentos de dificuldade, eu sempre falo, Senhor Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Me ajuda, o que o Senhor Jesus faria no meu lugar? Esse é um pensamento que eu levo sempre comigo e tem me ajudado muito. Já tem anos que eu consegui, o Espírito Santo me revelou essa pergunta para me fazer sempre quando eu estou em dificuldade. Fica aí essa dica para vocês. Tá difícil? Não tá conseguindo solucionar? Tem algum impasse? Tem alguma discussão? Tem alguma briga, alguma coisa? Se pergunta lá no seu íntimo, o que o Senhor Jesus faria no meu lugar? E você vai entender o que você vai ter que fazer, você vai ter um direcionamento, tá? Então essa é a minha reflexão.
finaliza aqui o capítulo 14, o próximo capítulo 15, né? E o capítulo 15 vai falar de muitos desafios aqui, muitas afrontas que o Senhor Jesus passa com os fariseus e muita revelação do Senhor Jesus sobre o reino, né? Tô ansiosa pro capítulo 15 e fica aí esse vídeo. Espero ter trazido edificação para a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse devocional, tá? Fiquem todo mundo com Deus, orem por mim, tá? E eu também vou estar apresentando vocês nas minhas orações, nas minhas humildes orações. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo de devocional, ou reflexão / devocional. Fiquem com Deus. Até o próximo.